Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeta a apreciação a ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. O primeiro processo da pauta é um agravo regimental no recurso criminal eleitoral, número 0600-202, de 2022. A origem é Macapá, o relator é o juiz Rivaldo Valente e agravante é Júlio César da Silva Nascimento, é agravado Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência está com a palavra. Só vou perguntar. Foi retirada de pauta? De retirada de pauta, senhor presidente. A advogada, ela peticionou nos autos, está na sustentação. O IAPOC está tendo dificuldade pediu a participação em sustentação oral e, diante da impossibilidade, eu peço a retirada de pauta. Tá certo. Bem, tem um aqui que é em segredo de justiça, eu vou deixar ele para o final, eu acredito, né? Porque aí fica mais fácil a condução dos trabalhos. Bem, em julgamento agora... É um julgamento conjunto, embarque de declaração na representação especial 601, número 652, 2022, é uma continuação de julgamento. A origem é de Santana, o relator é o juiz Carmo Antônio, está com pedido de vista para os juízes Carlos Fernando e Carlos Torque. Embargante é Zilma Correia Balieiro dos Santos, e o embargado é Ministério Público Eleitoral. E também embarque de declaração na ação de investigação judicial eleitoral no 601, 653, envolvendo as mesmas partes, e na sessão anterior, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o desembarque da declaração e, no mérito, após o voto do relator rejeitando e do voto do juiz Anselmo Gonçalves acolhendo-os com efeitos infringentes, acompanhado das juízas Tina Souza e Paula Santos, pediram vista em conjunto os juízes Carlos Fernando e Carlos Torque. O juiz Rivaldo Valente aguarda. Vossa Excelência está com a palavra. Luiz Carlos Fernandes está com a palavra. Bom, boa tarde, senhor presidente, excelentíssimos senhores pares e a procuradora eleitoral, demais presentes. Eu examinei o processo, tanto o relatório e o voto dos embargos, o relatório e o voto dos embargos, ele é negro de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos, usa óculos de armação escura e traz taga preta. Onde foi foram extraídos esses embargos, eu observei que realmente há uma questão envolvendo a data de uma conversa telefônica por WhatsApp, em que tem uma data um pouco mais distante em relação ao momento ao dia da eleição, onde ocorreu o transporte irregular, conforme consta no referido processo. Mas primeiro, nós temos que ver os limites dos embargos de declaração, que não permitem, pelo menos a princípio, o revolvimento da matéria probatória. Segundo, ainda que se possa fazer isso, essa única conversa, fora dessa cronologia apresentada pelo Ministério Público, não me parece, não é suficiente para desconstruir o argumento que sustentou a condenação. No caso, a conjugação de diversos elementos, desde a fase inquisitorial até a instrução probatória,
que cria um quadro consistente de participação da candidata no transporte irregular de eleitores. Então, por essas razões, eu acompanho o relator negando provimento aos embargos. Imagem ampla do plenário. Foco no Nesse caso, desembargador Carmo desculpa, a Antônio. presidência do juiz Carlos Torque, que eu sou relator. Vossa Excelência, prossiga, já relatou, não há problema. Passo a palavra agora, então, ao juiz Carlos Torque. Obrigado, senhor presidente. Eu cheguei à conclusão diversa do voto de Foco vista no do juiz relator Carlos Torque. Ele é e branco, de do cabelos castanhos escuros, eminente, curtos, óculos de armação escura e juiz traz toga Carlos preta. Fernando, que esboçou agora, porque como se trata da conduta em transporte devido de eleitores, naturalmente uma situação é você conversar sobre transporte de pessoas no dia da eleição e outra, 2 de outubro, e outra situação completamente diversa e não indevida no dia 10 de setembro. Então, e aí se usou o diálogo como elemento de fundamentação para a condenação de transporte devido de eleitores. Não caberia, tá certo? Porque só caberia se realmente a conversa, o diálogo tivesse ocorrido no dia das eleições. Então, nesse sentido, em voto de 11 laudas, eu acompanho a divergência para acolher, dispondo ainda, usando o divergido eminente juiz Carlos Fernando, que os embargos, os efeitos dos infringentes é exatamente para suprir a dúvida entre a conclusão e o fato. Ao conhecer os embargos, nós admitimos que há a possibilidade de dúvida e contradição entre a conclusão e o fato. Fato é prova. Então, nos embargos, com esses efeitos infringentes, se reanalisa, assim, fato, desde que vinculado ao objeto da alegação existente nos embargos, que aqui é a contradição. E neste ponto, então, como já havíamos conhecido os embargos, os efeitos, e mediante se identificar a contradição à vida, naturalmente os efeitos aí são infringentes, que é a consequência. À medida que o fato se mostrou controverso e contraditório ao elemento de fundamentação apresentado no julgado e reestabelecendo o fato, na interpretação que eu e o juiz Anselmo estamos dando no voto divergente, naturalmente leva ao efeito infringente da mudança da conclusão do julgado. E por tais razões, então, eu acompanho e, como disse, em voto de 11 laudas, o voto divergente, porque efetivamente os elementos de fundamentação, na minha visão, mediante essa ótica de que se trata de fatos completamente distintos em datas distintas, eu acompanho para acolher os embargos com efeitos infringentes. Juiz Rivaldo Valente. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eminente pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, aguardei o voto de vista. Somar aqui Foco a no juiz minha Rivaldo Valente. conclusão do que havia entendido, inclusive... Ele é branco, de em relação cabelos parcialmente ao voto grisalhos, divergente curtos, curtiços na apresentado laterais, pelo os óculos de armação escura, tem barba escanoada, Consul grisalho e traz toga substanciado preta. no voto do desembargador Carlos Torque, a gente observa-se que o acordo embargado, ele fundamenta a condenação ao afirmar que as mensagens do aplicativo revelaram uma suposta organização para o transporte de eleitores no dia das eleições, com conhecimento da embargante. No entanto, conforme apontado pela defesa e confirmado pelo voto divergente do juiz Paulo Madeira, por ocasião do julgamento que gerou os embargos, as mensagens tidas como prova da conduta irregular, são datadas do dia 10/9 de 2022, ou seja, anteriormente ao dia do pleito. Senhor presidente, o meu voto é de 2 laudas, mas o ponto central dele se baseia neste ponto e com todas as vênias, o relator, eu vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Como voto? Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Imagem Amapá, ampla por do plenário. unanimidade, conheceu o desembarque da declaração e, no mérito por maioria, acolheu-os com efeitos infringentes nos termos dos votos proferidos. Vencidos os juízes Carmo Antônio e Carlos Fernando. Redigirá o acordo o juiz Anselmo Gonçalves. Número 5 da pauta.
Recurso eleitoral no Marcelo direito de Carmo resposta Antônio. 0600-080-2024, origem Macapá. O relator juiz Anselmo Gonçalves, recorrente Antônio Paulo de Oliveira Furlan, recorrida Patrícia Lima Ferraz. Atuarão como vogais Na tela, no canto direito Juiz superior, Carlos logo do Fernando, TRAP no canto direito Luísa inferior, Paula janela de Santos, livros com Luiz intérprete. Na barra Rivaldo inferior, Valente, 16 Luiz e Carlos 11. Torque e Carmo 3 Antônio. de 10 de Excelência, 2024, a juíza Tina Souza 84ª está Sessão impedida. Judiciária Excelência Ordinária. está com a palavra. Senhor presidente, Presidente, ministros pares, eu estou Procuradora impedida Regional nesse Eleitoral. processo. Só pela Também? ordem. Vossa Aqui, só Excelência. pela Exemplo do ordem, plenário. presidente. Eu Oi? estou impedida. É o da Patrícia Ferraz? Isto. Eu estou impedida. Ok. Então, impedida, juízas Tina Souza e Patrícia e Paula Santos. Vossa Excelência está com a Excelência. palavra. Oi? Com licença, boa tarde. Boa tarde. Nós fomos fazer citação oral nesse processo? Isto. Está aqui, doutora Amanda. Isso, só que na verdade não vai ser a doutora Amanda que vai fazer, é a doutora Adriele. Adriele Nós não Lima. estamos... Isso, estamos um subestabelecimento agora há pouco no processo. Pois não, está registrado aqui. Certo, obrigada. O relator está com a palavra. trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Foco Paulo no de juiz Oliveira Anselmo Furlan Gonçalves. contra a Ele é sentença branco, do careca, juízo da usa segunda óculos de armação vara da escura, segunda zona eleitoral, traje a toga que julgou preta. improcedente o pedido de direito de resposta formulado em representação proposta em face de Patrícia Lima Ferraz. O recorrente afirmou que a representada teria veiculado propaganda irregular, munida de fatos inverídicos e gravemente descontextualizados, na emissora Rede Amazônica e nas demais emissoras de TV, no horário eleitoral gratuito, na data de 9/9/2024, turno da noite. Sustentou que a requerida indica direta e indiretamente que o candidato à reeleição e atual prefeito de Macapá, Dr. Furlan, abro aspas, não entregou uma única casa à população, fecho aspas, e que, por sua culpa, o habitacional Janari Nunes, abro aspas, está com as suas obras a passos lentos, fecho aspas. No mais, afirmou que o atraso da entrega do habitacional Janari Nunes não acontece por culpa ou descaso do atual prefeito e candidato à reeleição, tampouco pela equipe responsável pelo projeto, mas sim por situações que são alheias à sua vontade. Com esses argumentos, requeriu o provimento. A representada apresentou as suas contrarrazões. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do apelo. É o relatório. Com a palavra a doutora Adriele Lima, pelo prazo regimental. Imagem ampla do plenário, agora foco na Obrigada, advogada. Excelência. Ela é branca, de cabelos Boa tarde, castanhos senhor presidente. Boa tarde, nobres jogadores. usa óculos todos de aqueles armação que nos escura e escutam. traje toga preta. Tendo em vista o Advogada relatório Adriele. muito sucinto do relator, eu, na verdade, gostaria só de ressaltar alguns pontos. A sentença, ela expõe com clareza que não houve afirmação de calúnia, difamação ou injúria, e tampouco fato sabidamente inverídico, uma vez que, de acordo com o juiz zonal, não se tem sequer uma afirmação direta de que o que foi veiculado pela candidata Patrícia seria de responsabilidade da prefeitura ou da gestão, ou até mesmo do candidato à reeleição, que seria o recorrente, o doutor Furlan, né? Antônio Paulo de Oliveira Furlan. Mas, na verdade, analisando o conteúdo da propaganda, a recorrida ela foi clara em argumentar que a prefeitura de Macapá não entregou uma única casa à população e ainda colocou que essas obras estão sendo feitas com passos lentos e que é necessário formar novas parcerias para a construção de novos habitacionais. Mas, por vezes, o recorrente, inclusive em recurso e também na sua representação, indica que esse é sim um fato manifestamente inverídico, uma vez que essas obras não são de total responsabilidade da Prefeitura de Macapá e tampouco do candidato à reeleição, uma vez que ela é também de responsabilidade do governo federal, feita também nos mesmos termos dos projetos de Minha Casa Minha Vida, e eles têm a sua contrapartida, que é a maior contrapartida, é do governo federal. O que era do município foi feito. Então, quando a candidata coloca a prefeitura como culpada do atraso ou da não entrega,
ela sim propaga um fato manifestamente verídico, porque não é responsável, não é esse atraso e essa não entrega não é responsabilidade da prefeitura. O que era da prefeitura foi feito, o que era da gestão foi feito, o que o candidato à reeleição na qualidade de prefeito municipal pôde fazer foi feito, inclusive foi juntado aos autos a comunicação, né, resposta da Caixa Econômica Federal, quem é responsável pelo andamento das obras, sobre o atraso. E ela mesma diz que houve realmente, por culpa da própria Caixa, esse atraso. Então, e inclusive isso também foi amplamente divulgado pelo site da Prefeitura, e é um fato realmente conhecido. Então, o que a gente pode afirmar é que se trata, sim, de um fato manifestamente inverídico, colocado em propaganda eleitoral e que merece direito de resposta do recorrente. E é por esse motivo, Excelência, que a gente pugna pela reforma da sentença, que foi pela improcedência, e o conhecimento e o provimento do recurso. Obrigada. Com a palavra, representante do Ministério Público Eleitoral. Excelentíssimos senhores, Foco na parte central da excelentíssimo mesa. senhor presidente, o Ministério Público reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, Excelência. Foco no A juiz sentença foi Anselmo publicada Gonçalves. no Mural Eletrônico em 19 de nove de 2024. Recurso interposto em 20 de nove de 2024, portanto tempestivo. Não obstante, conforme narrado, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso eleitoral. Isso porque, em seu entender, resta violado o princípio da dialeticidade. Ocorre que este tribunal, em caso semelhante, afastou essa alegação e conheceu do recurso que cita o precedente, assim, em respeito ao princípio da colegialidade, em prestígio à decisão de mérito e por estarem presentes os demais pressupostos recursais, conheço do recurso. Alguma objeção quanto ao conhecimento? Conhecida, Excelência, pode prosseguir. No caso, há duas questões em discussão. Primeira, saber se a propaganda eleitoral veiculada contém fatos inverídicos e, segundo, saber se há ofensa à honra e à imagem do recorrente. Sobre o caso, adianto que este tribunal já se manifestou e, por unanimidade, entendeu não ser hipótese de se deferir o direito de resposta. Os fatos aqui narrados são idênticos aos que constam no recurso eleitoral número 0608331, de relatoria do juiz Carlos Fernando, julgado em 26 de nove de 2024. Naquele processo, a veiculação da propaganda impugnada ocorreu nas emissoras de TV, no bloco da tarde, em programação normal, na data de 10 de nove de 2024. Aqui foi veiculada nas emissoras de TV, no horário eleitoral gratuito, na data de 9 de nove de 2024, turno da noite. Nesse sentido, ao se manter a coerência, a conclusão não pode ser outra. Eu mantenho, então, conforme nós já julgamos anteriormente, mantenho integralmente a sentença e nego provimento ao recurso eleitoral. Juiz Carlos Fernando. Foco na parte central da mesa. Senhor presidente, mantendo a coerência com o julgado anterior, idêntico, que traz caso idêntico, eu acompanho o relator. Precisa. Foco no desembargador, não. Perdão. Juiz Carmo Rivaldo Antônio. Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Igualmente, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o recurso no mérito, negou-lhe provimentos, termo voto do juiz relator. O acórdão 8476, publicado em sessão. Número 6 da pauta, recurso eleitoral na ação de impugnação do registro de candidatura 0600-478-2024, origem Macapá, relator juiz Anselmo Gonçalves, recorrente Patrícia Lima Ferraz e também Ministério Público Eleitoral, tanto recorrente quanto recorrida. Atuarão como vogais juízes Tina Souza, Carlos Fernando, Paula Santos, Rivaldo Valente e Carlos Torque. O relator está com a palavra. Trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por Patrícia Lima Ferraz, candidata ao cargo de prefeito desta capital, contra a sentença dos juízes da 10ª Zona Eleitoral que, ao julgar procedente a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferiu o pedido de registro de candidatura da segunda recorrente.
Na origem, a sentença indeferiu o pedido de registro sob o argumento de que a candidata incorre na inelegibilidade da linha J do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90. O primeiro recorrente, em suma, defende a necessidade de que a candidata não tenha acesso a recursos públicos, já que, no seu entender, a candidata incorre em causa de inelegibilidade. A segunda recorrente, em resumo, afirmou que a sentença é nula, pois não teriam sido assegurados o contraditório e ampla defesa. Defendeu a excepcional possibilidade de se deferir seu registro ou de se suspender o processo até o julgamento do recurso extraordinário nos autos da representação número 060-170-734 e reiterou sua intenção de produzir provas. Com esses argumentos, requeriu o provimento do apelo para deferir o seu requerimento de registro de candidatura. Subsidiariamente, pediu a reabertura da instrução processual. Sucessivamente, pediu a suspensão do processo. Foram apresentadas as respectivas contrarrazões. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento dos recursos eleitorais. É o relatório. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer. Pode prosseguir, Excelência. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Alguma objeção? Conhecida a unanimidade, pode prosseguir. Conforme narrado, trata-se de recursos eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e por Patrícia Lima Ferraz, candidata ao cargo de prefeito de Macapá, contra a sentença do juiz da 10ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura com fundamento na linha J do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90. O Ministério Público Eleitoral pleiteou o impedimento da candidata de acessar recursos públicos, enquanto a recorrente Patrícia Lima Ferraz alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e solicitou a reabertura da instrução processual ou a suspensão do processo. Na presente hipótese, discutem-se duas questões. Primeira, a possibilidade de impedir o acesso da candidata a recursos públicos em virtude da inelegibilidade. E, segundo, se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, justificando a suspensão do processo ou a reabertura da instrução. Passo à análise dos recursos. O recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral. Diante da incidência de inelegibilidade acima afirmada, a Promotoria Eleitoral de Macapá, após ajuizar a ação de impugnação de registro de candidatura, requeriu ao juízo da 10ª Zona Eleitoral tutela provisória no sentido de impedir que a recorrente Patrícia Lima Ferraz tenha acesso ou efetue despesas com o uso de recursos públicos, seja do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário. O pedido de tutela provisória foi indeferido pelo juiz Acor. O tema não foi debatido na sentença, motivo pelo qual o Ministério Público Eleitoral pôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Nesse sentido, no presente recurso eleitoral, foi apresentado perante essa Corte Eleitoral. Sobre o tema, diz a Lei das Eleições que, abro aspas, o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e de ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento do seu registro por instância superior. Consta da Lei nº 9.504, artigo 16A. Veja-se que a norma fala em, abro aspas, todos os atos relativos à campanha eleitoral, sem qualquer ressalva impeditiva ao acesso ao recurso de origem pública. Essa é a interpretação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, destaco uma jurisprudência do TSE. Logo, a conclusão é de que a candidata pode acessar os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, mesmo com registro de candidatura sub júdice, conforme o disposto no artigo 16A da Lei nº 9.504 e a jurisprudência citada do TSE. Adicionalmente, conforme pontuado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a decisão deste tribunal no sentido de vedar o acesso pela candidata aos recursos será de pouco proveito. Isso porque, abro aspas, Patrícia Ferraz já recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a quantia de R$ 740 mil, tendo realizado despesas de R$ 718.190,60.
Diante dessas considerações, conclui-se pelo não provimento do recurso do Ministério Público Eleitoral. Recurso interposto pela candidata Patrícia Lima Ferraz. Conforme aqui registrado, o pedido de registro da recorrente foi impugnado. Citada a parte requeriu, abro aspas, a concessão do prazo de 3 dias para a juntada de documentos e apresentação do rol de testemunhas, a fim de se assegurar a ampla defesa e o contraditório, fecho aspas. Esse pedido, na sentença, foi indeferido, sob o argumento de que se trata de matéria exclusivamente de direito, prevista no ordenamento eleitoral. Esse ponto foi, outra vez, discutido na decisão que rejeitou os embargos de declaração da parte. Naquela oportunidade, o magistrado, em suma, asseverou que a fase instrutória somente será aberta quando a hipótese não versar sobre matéria exclusivamente de direito e que a falta de abertura de prazo para alegações finais não ofendeu o contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, diz a lei das ineligibilidades que, decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão inquiridas as testemunhas do impugnante e do impugnado. Não é o caso dos autos em que se discute a incidência da ineligibilidade decorrente de existência de decisão colegiada da Justiça Eleitoral, que assentou a caracterização da infração do artigo 41A da Lei das Eleições. Conforme trazido na impugnação ao registro, a recorrente, nos autos da representação número 060-17-07-34 de 2018 e da ação de investigação judicial eleitoral número 060-17-30-77 de 2018, no âmbito das eleições gerais de 2018, foi condenada pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico por este órgão colegiado. Enquanto afastada a configuração do abuso de poder pelo TSE, restam mantidas as sanções decorrentes da captação ilícita de sufrágio, cassação do diploma de suplente e a sanção pecuniária, cenário que, por si só, é apto a impor a inelegibilidade à candidata, ainda que não transitada em julgado a decisão, até porque não há nos autos informação de concessão pela autoridade competente de medida cautelar a que faz referência o artigo 26C da Lei das Inelegibilidades. Dessa forma, abrir instrução processual para fins de oitiva de testemunhas com a finalidade de vir afastar dessa inelegibilidade, via de consequência, implicaria uma espécie totalmente descabida de novo julgamento daquelas causas. Neste ponto, segundo a jurisprudência do TSE, abro aspas, compete à Justiça Eleitoral, no âmbito do processo de registro de candidatura, verificar tão somente se foram preenchidas as condições de elegibilidade e, se acaso, incide alguma cláusula de inelegibilidade. Tal exame, contudo, está adstrito aos limites estabelecidos na súmula número 41 TSE, segundo a qual não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Fecho aspas. Além disso, conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, abro aspas, causa estranheza o mencionado pedido de produção de provas volta a descaracterizar a patente inelegibilidade da recorrente. Desde a habilitação da defesa nos autos, não foi juntado sequer um documento capaz de gerar dúvidas quanto à restrição da capacidade eleitoral passiva da candidata. Fecho aspas. Ademais, não há que falar em qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa, mesmo diante da ausência de abertura do prazo para apresentação de alegações finais, pois a norma que versa sobre o processamento dos registros candidaturas afirma que a apresentação das alegações finais será dispensada nos feitos em que não houver sido aberta a fase probatória, como na espécie. Por consequência, uma vez que a determinação de provas é faculdade do magistrado, o caso versa sobre matéria exclusivamente de direito e não há relevância para o feito de da prova requerida e inegável que as decisões dos juízes da 10ª Zona Eleitoral estão de acordo com a lei e com a jurisprudência do TSE, motivo pelo qual afasto a afirmação de que a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura é nula. Nesse sentido, eu cito a jurisprudência que consta do meu voto. Rejeito igualmente o pedido para que o registro de candidatura da recorrente seja deferido, pois, de forma evidente, a interessada está inelegível. Rechaço também o pedido de suspensão do feito. Primeiro, porque basta que
decisão fonte da inelegibilidade tenha sido proferida por órgão colegiado para que se reconheça o impedimento. Dessa maneira, pouco importa, nesta data, qual será a sorte do recurso da candidata que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo, porque, como é do conhecimento dos pares, durante o período eleitoral há prazos curtos que devem ser observados. Um desses prazos diz respeito justamente ao julgamento pelas instâncias ordinárias de todos os pedidos de registro, inclusive os impugnados e os respectivos recursos. A conclusão é de que não houve nulidade da sentença, pois a fase instrutória só se abre para provas quando a matéria não for exclusivamente de direito, conforme entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral e na legislação vigente. Ante o exposto, nego provimento aos recursos eleitorais. É como voto. Foco no desembargador Carmo Antônio. Juíza Tina Souza. Senhor presidente, eminentes pares, doutora Procuradora Regional Eleitoral. Presidente, eu gostaria apenas Foco na mesa da lateral esquerda, com a palavra juíza Tina Souza. Quanto ao finalzinho ali do relatório, Vossa Excelência disse que, em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento dos recursos eleitorais? Exatamente. E eu acompanho integralmente. Muito bem, Excelência. Eu voto com Vossa Excelência. Juiz Carlos Fernando. Acompanho o relator. Juiz Foco Rivaldo no desembargador Valente. Carmo Antônio. Me acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Igualmente, senhor presidente, eu acompanho o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos recursos e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento dos termos de voto proferido pelo juiz relator. Acórdão número 8477, publicado em sessão. Número 7 da pauta, recurso eleitoral número 038, 2004, origem para Cuba, relator juiz Anselmo Gonçalves, recorrente Cleidson dos Santos Rego, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juíza Tina Souza, juiz Carlos Fernando, juíza Paula Santos, juiz Rivaldo Valente e juiz Carlos Torque. O relator está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral Palavra, interposto juiz por Anselmo Cleidson Gonçalves. dos Santos Rego contra a sentença do juízo da primeira zona eleitoral, que indeferiu o seu pedido de nulidade de citação e manteve os efeitos da sentença, a qual declarou nulas as filiações partidárias do recorrente. O recorrente afirmou que há nulidade na citação, que nunca se filiou ao Partido Social Democrático e que formalizou uma única filiação partidária junto ao Podemos, Unidade para Cuba, e deseja que seja mantida a validade e vigência desse vínculo partidário. A promotoria eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, já que entende que a interposição ocorreu fora do prazo legal. Por sua vez, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não provimento. É o relatório. Senhora Procuradora. O Ministério Público reitera os termos do parecer, Excelência. Pode prosseguir, Excelência. Conforme narrado, tanto a Promotoria Eleitoral quanto a Procuradoria Regional Eleitoral pugnaram pelo não conhecimento do apelo. A promotoria afirmou que a sentença referente ao julgamento do caso de dupla filiação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 5/8/2024, segunda-feira, e o recurso eleitoral foi interposto apenas em 31/8/2024, sábado. Afirmou também que o pedido de reconsideração datado de 27/8/2024, apresentado pelo recorrente, objetivando reverter sua situação com a juntada de documento para comprovar a nulidade da citação e filiação partidária, quando já exaurido o prazo do recurso, não tem o condão de modificar a situação acobertada pelo manto da coisa julgada. No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que a sentença foi publicada em 24 de julho de 2024, havendo certidão de trânsito em julgado no dia 10 de agosto de 2024. Ocorre que, no período de reconsideração apresentado na origem, há alegação de vício de citação, matéria de ordem pública. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, diz que, abro aspas, o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando o vício transrescisório,
que pode ser suscitada a qualquer tempo por meio de ação rescisória, de ação declaratória de nulidade, de impugnação ao cumprimento de sentença ou de simples petição. Fecho aspas, cita aqui o precedente do STJ. Na petição apresentada pelo recorrente, foi defendida a tese da ausência de citação e apresentada a manifestação pela manutenção da filiação ao Podemos. Por meio da decisão, o juízo da primeira zona eleitoral indeferiu o pedido de ausência de citação e manteve os efeitos da sentença, a qual declarou nulas as filiações partidárias do recorrente. É contra essa decisão que a parte apresentou a presente resignação, o qual é tempestivo, pois foi interposto em 31 de 8 de 2024, imediatamente após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônica, de 30 de 8 de 2024. No mais, verifica-se que o recurso eleitoral atende aos pressupostos recursais intrínsecos, cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer, e extrínsecos, regularidade formal e tempestividade com preparo dispensado. Por isso, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Foco no desembargador Carmo Antônio. Nenhuma, pode prosseguir. No caso, há duas Foco questões no em juiz discussão. Saber se Anselmo houve Gonçalves. citação. E, segundo, saber se é caso de reconhecimento da filiação do recorrente ao Podemos. Sobre o tema, a norma de regência diz que, detectados no processamento registros com idêntica data de filiação, o TSE deverá notificar o eleitor filiado por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se tratar de usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por via postal, no endereço constante do cadastro eleitoral. Segundo consta dos autos, o recorrente constou como filiado com idêntica data de filiação ao PSD e ao Podemos. Nesse sentido, foi expedida notificação para que o interessado apresentasse manifestação. Todavia, a diligência realizada por oficial de justiça restou frustrada. Assim, foi expedida notificação via postal. Entretanto, não consta dos autos qualquer prova de que a diligência, de fato, foi cumprida. Há apenas o espelho de consulta ao módulo interno do sistema de filiação partidária, no qual consta o nome do recorrente, o endereço da zona eleitoral, o endereço do eleitor e as informações da notificação, inclusive a de que houve expedição de notificação via postal ao eleitor, sem qualquer registro, repito, sobre o efetivo cumprimento da diligência. Por conseguinte, fica reconhecida a ausência de citação e, assim, a nulidade da sentença. De outro lado, conforme afirmado pelo próprio recorrente, o comparecimento espontâneo em 27 de 8 de 2024 supriu o chamamento formal ao feito e, nessa oportunidade, o interessado afirmou categoricamente que formalizou uma única filiação partidária perante o Podemos, Unidade para Cuba, e que deseja que sejam mantidas a validade e a vigência desse vínculo partidário. Não obstante, o juízo da primeira zona eleitoral, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido de nulidade de citação e manteve os efeitos da sentença. Segundo a norma regulamentadora das filiações partidárias, abro aspas, o juízo decidirá pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor quando não for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram. Fecho aspas. É exatamente a hipótese dos autos. É de se notar a ausência de exigência de qualquer elemento de prova, sendo suficiente a manifestação do interessado, conforme se vê na espécie. Nesse sentido, reconhecida a ausência de citação e verificado após o espontâneo comparecimento aos autos, a expressa manifestação do interessado em se manter filiado ao Podemos, o provimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, dou provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Foco no Juiz desembargador Carmo Antônio. Acompanho o relator. Juiz Carlos Fernando. Também acompanho. Juíza Paula Santos. Relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Bem acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito, deu-lhe provimentos, termo de voto do juiz relator. Acórdão número 8478, publicado em sessão. Número 8 da pauta, recurso eleitoral na representação Permanece o foco no desembargador Carmo Antônio. 2024. Há pedido também de sustentação oral da doutora Adriele de Lima. O relator é o juiz Carlos Fernando, recorrente coligação Macapá da Esperança e recorrido Antônio Paulo de Oliveira Furla. O relator está
com a palavra e atuarão como vogais a juízes e juízas Paola Santos, Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves e Tina Souza. Obrigado, senhor presidente. A coligação Foco no Macapá da juiz Esperança, Carlos Fernandes. Federação Brasil da Esperança, Federação PSOL Rede, interpôs recurso em face de decisão do juízo da segunda zona eleitoral de Macapá, que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral na modalidade de outdoor. Em síntese, afirma a recorrente que o candidato à reeleição para prefeito no município de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, praticou conduta irregular ao permitir que veículos fossem adesivados de forma a causar o efeito visual de outdoor, pela justa posição da propaganda. Afirma que a prática ilícita deve ser repreendida por desequilibrar a disputa eleitoral. Mormente, o candidato ter a máquina pública municipal para desenvolver a sua propaganda e, desta forma, ser reformada a sentença para determinar a retirada da propaganda e a aplicação de multa. Em contrarrazões, o candidato representado assim se expressou. Diferente do que afirma a recorrente, a colagem de adesivo no para-brisa traseiro e nas portas do carro não é conduta coibida pela Justiça Eleitoral e não caracteriza justa posição. Mesmo se colocasse um carro ao lado do outro, ainda assim não caracterizaria o efeito outdoor, já que o tamanho dos adesivos, além de estarem dentro dos limites e normas legislativas, mantém uma distância perfeitamente considerada para não incorrer em violação da lei. Pede a manutenção da sentença objurgada e o desprovimento recursal. O Ministério Público Eleitoral, com assento nesta Corte, sob a condição de fiscal da lei, corroborou com os termos da sentença e pediu o não provimento do recurso. Esse é o relatório. Foco na paz central da mesa. Com a palavra, a doutora Adriele, para a sustentação oral no tempo regulamentar. Obrigada, presidente. Eu gostaria Em ambiente de virtual, a solicitar advogada Adriele se Lima. Ela é o branca, de relator cabelos poderia castanhos adiantar o escuros, voto, para que, dependendo da enrolados, situação, usa poderia estar declinada. óculos de armação escura e traje toga preta. Foco na parte central da mesa. Senhor relator. Negando. Está negando, Como? doutora. O voto do relator é para negar provimento. Certo. Então, nesse sentido, uma vez que nega provimento, isso favorece o recorrido, Foco na advogada eu Adriele declino da Lima. sustentação. Obrigada. Ok. A palavra ao Foco na Ministério parte Público central da mesa. Eleitoral. Reitero os termos do parecer, excelência. Pois não. Senhor relator. Foco no juiz Carlos Fernandes. Matéria em apreço está delineada na resolução TSE número 23.610 de 2019. Especifica não ser permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, com algumas exceções. No caso específico de propaganda que se assemelha a outdoor, o artigo 20, parágrafo 1º, diz que a justa posição de propaganda cuja dimensão exceda a meio metro quadrado caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado individualmente o limite previsto no inciso 2 deste artigo. E ainda no parágrafo 3º que é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a meio metro quadrado. Dos dispositivos citados, pode extrair as seguintes premissas. Não é permitida a propaganda na forma de justaposição que dê o efeito visual de outdoor. E não é permitido colar a propaganda de forma que o limite de meio metro quadrado seja ultrapassado. Ao se observar a propaganda eleitoral adesivada no carro mencionado, fica evidente que se trata de propaganda não permitida no veículo
de placa JUW 9898, pois o que se objetiva é justamente que o efeito visual, ainda que não haja justaposição, se equipare a um painel, a uma sequência de imagens de propaganda na lateral do veículo. Então, desse modo, a propaganda está em desacordo ao que diz a norma de regência. Vejam que isso foi foi observado na sentença. Contudo, para indeferir o pedido, o magistrado de primeiro grau se utilizou de 2 fundamentos, que, a meu ver, se mostram intransponíveis. Primeiro, esse tipo de propaganda não comporta multa eleitoral e não há comprovação da ciência do candidato sobre a irregularidade. O recorrente cita o disposto no artigo 26, parágrafo 1º da resolução TSE número 23.610 de 2019, que rege a propaganda eleitoral. Então, o dispositivo realmente tem previsão de aplicação de multa em caso de publicidade com efeito visual de outdoor. Contudo, a norma é complementada pelo que consta no artigo 20, que trata da propaganda em bens particulares. Nesse sentido, a norma é expressa em afirmar que não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares. Assim, a sentença combatida acertou em não aplicar a multa aos infratores. Nesse ponto, reside outra falha na petição da representação. Não houve a identificação de quem cometeu a infração. Isso porque a propaganda apontada como irregular se encontrava em um único veículo, e essa situação específica já foi analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que afirma não poder se imputar a responsabilidade ao candidato quando a propaganda, com efeito visual de outdoor, se encontrar em um único veículo, normalmente se tratar de cidade com mais de 100 mil habitantes. Isso está no acordo TSE de 19/3 de 2019, no agravo regimental RESP número 0600822208, relator ministro Jorge Mussi. Foi mencionado na sentença. Como o recorrente deixou de identificar o proprietário do veículo e a responsabilidade não pode ser imputada ao candidato, resta impossibilitada a remoção da propaganda, como prevê a resolução regente da matéria. Pelo exposto, a sentença do juízo da 2ª Zona de Macapá não merece reparos, motivo pelo qual nego o provimento ao recurso. É o voto. Juíza Paola Santos. Com o relator. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe o relator, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Igualmente, acompanhe Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator, excelência. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito e negou-lhe provimento dos termos de voto do juiz relator. Acorda o número 8479, publicado em sessão. Número 9 da pauta, embargos de declaração no recurso eleitoral no requerimento de registro de candidatura número 06309-2024, origem para Cuba, relator juiz Rivaldo Valente, embargante Miquel da Silva Castro, embargado Ministério Público Eleitoral. Atuarão como vogais juiz Carlos Torque, juiz Anselmo Gonçalves, juíza Tina Souza, juiz Carlos Fernando, juíza Paola Santos. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Foco no juiz Senhor Rivaldo presidente, Valente. eminente pares, doutora procuradora regional, trata-se de embargos de declaração oposta por Miquel da Silva Castro, que busca apontar omissão no acordo deste tribunal, que em 19 de setembro de 2024 negou provimento ao recurso contra a decisão que deferiu o registro de sua candidatura ao cargo de prefeito do município de Pracuba nas eleições municipais de 2024, em razão de ausência de quitação eleitoral. O embargante alega omissão do acordo ao deixar de analisar a inconstitucionalidade da decisão que julgou suas contas de campanha das eleições de 2020 como não prestadas, argumento que, segundo ele, é matéria de ordem pública
sustenta que a mera apresentação das contas seria suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4899, e a ausência dessa análise comprometeria o deslinde da causa. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, defende o não acolhimento dos embargos, argumentando que o acordo recorrido não possui qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O relatório, senhor presidente. Foco na parte central da mesa. Reitero os termos do parecer, excelência. Pode prosseguir, excelência. Presentes pressupostos, conheço dos embargos. Alguma objeção? Conhecida a unanimidade, pode prosseguir. A análise verifica que os embargos de declaração não merecem acolhimento. Primeiramente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração são um recurso de natureza integrativa, cabível para sanar omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda para corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 275 do Código Eleitoral. No presente caso, não vislumbro qualquer omissão no acordo embargado. A alegação do embargante quanto à inconstitucionalidade da decisão que julgou suas contas de campanha como não prestada foi implicitamente afastada pelo colegiado ao considerar válida a ausência de quitação eleitoral como fundamento para o indeferimento de registro de sua candidatura. No que concerne à interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4899, é preciso esclarecer que a mera apresentação das contas não é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral quando há julgamento das contas como não prestada, nos termos do que dispõe a legislação eleitoral vigente. O acordo embargado deixou claro que o julgamento das contas como não prestada acarreta a ausência de quitação eleitoral, situação que, por si só, impede o deferimento do registro de candidatura. Portanto, a pretensão do embargante, ao invocar a suposta omissão, visa, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via dos embargos de declaração. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a rediscussão do mérito não se insere no âmbito do cabimento deste recurso, devendo a parte recorrer por meio do processo adequado. Dessa forma, concluo que não há omissão, contradição ou obscuridade no acordo embargado. Posto isto, voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração oposto por Miqueias da Silva Castro. É como voto, senhor presidente. Foco na parte central da mesa. Com a palavra, desembargador Carmo Antônio. Juíza Paula Santos. Com o relator, presidente. Desculpa, só... Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque, desculpa. Juiz Carlos Torque. Acompanhe o relator. Juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juíza Tina Souza. Com o relator. Juiz Carlos Fernando. Também acompanho. A juíza Paula Santos. Acompanho também. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou nos termos de voto proferido pelo juiz relator. Acórdão número 8480, publicado em sessão. Número 10 da pauta, recurso eleitoral na representação 060094-2024, relatoria da juíza Paula Santos, recorrente Antônio Paulo de Oliveira Furlan e a recorrida coligação Macapá de Esperança. A pedido de sustentação oral da doutora Adriele Lima, atuarão como vogais juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves e Carlos Fernando e juíza Tina Souza. Está com a palavra a relatora. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador da juíza regional Paula eleitoral, Santos. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, advogada também, lisos, longos, elaborado na ponta. Usa leve os autos de maquiagem, recurso batom rosa eleitoral claro e traz toga interposto por Antônio Paulo de Oliveira Furlan, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, que julgou procedente a representação por propaganda irregular, com fundamento no artigo 36, parágrafo 4º da Lei das Eleições, e aplicou multa no valor de R$5.000. A decisão recorrida vislumbrou irregularidade na veiculação de peça publicitária divulgada em perfil privado da rede social Instagram do recorrente, em razão da ausência do nome do candidato a vice que compõe a chapa, em desrespeito ao artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. O recorrente alegou, em síntese, que a sentença não considerou a situação fática apresentada, que o conteúdo veiculado é informativo,
leva ao eleitor o conhecimento de obras realizadas na gestão do candidato à reeleição e não visa impulsionar a chapa ou candidatura deste. Ressaltou que, ao final do vídeo, há a presença do candidato a vice-prefeito pela chapa do recorrente. Destacou ainda que o nome do candidato à reeleição aparece de forma muito rápida no vídeo, sem destaque, pois foi inserido como parte dos desenhos gráficos e não como nome oficial da chapa ou de sua candidatura. Argumentou que é inaplicável a multa, na medida em que somente é cabível aos erros de previsão dimensional em propaganda visual quando esta é presente, o que não é o caso, pois não há o nome do candidato para divulgação e tampouco do vice-candidato. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso. Em contra-razões, a recorrida pugnou pelo não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. É o relatório. Foco na parte central da mesa. Com a palavra, a doutora Adriele Lima. Obrigada, presidente. Em ambiente boa virtual, tarde, advogada novamente, Adriele Lima. Eu gostaria, na verdade, só de ressaltar alguns pontos, uma vez que o relatório da relatora foi muito assertivo. Na verdade, a propaganda, ela realmente é informativa, certo? O nome do candidato aparece de forma muito rápida, inclusive faz parte, está visualmente colocado como um desenho gráfico, certo? E não como não adicionado à propaganda. E em nenhum momento a propaganda trouxe prejuízo à transparência da chapa em que faz parte, né? O candidato Antônio e o seu vice Mauro. Na verdade, não trouxe nenhum prejuízo ao eleitor quanto ao conhecimento da chapa em que concorre, certo? E outro ponto importante é que o artigo 36, parágrafo 4º da Lei das Eleições, ele realmente coloca na sua redação palavras que indicam que a regra de utilização de 30%, da proporção de 30%, ela é voltada para situações óticas dimensionais. O que ele utiliza, o nome do vice-candidato deve ser claro, legível, com proporção de 30%, com tamanho de 30%. Então, o que a gente consegue interpretar e retirar da legislação seria no sentido de que, quando existir o nome do vice, ele deve sim estar de acordo com a legislação, de acordo com o que ela coloca. E uma vez que não há não há o nome, não há a presença do nome, não existe prejuízo também, não existe transgressão à regra do que foi colocado no 36, parágrafo 4º. E por esse motivo é que nós entendemos que não há erro, erro na proporção, não existe propaganda irregular, e isso também possibilita a aplicação da multa eleitoral. Por esse motivo, nós requeremos o provimento do presente recurso e o afastamento da multa aplicada. Obrigada. Com a palavra, representante do plenário. Ministério Público Eleitoral. Reitero os termos para parecer, excelência. O relator, a relatora pode prosseguir. Foco na juíza Paola próprio, Santos. tempestivo, preenche todos os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme relatado, cuido dos autos de recurso eleitoral contra a sentença que reputou irregular a veiculação de propaganda eleitoral na internet por Antônio Paulo de Oliveira Furlan, candidato à Prefeitura de Macapá, em razão da ausência do nome do candidato ao cargo de vice-prefeito que compõe a chapa. Acerca do tema, o artigo 36, parágrafo 4º da Lei das Eleições, assim dispõe: a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular.
A matéria em destaque também encontra disciplina na resolução do TSE 23.610 de 2019, que dispõe da mesma forma no seu texto. Então, veja, o recorrente, ele alega em síntese que a publicidade impugnada ela não se trata de propaganda eleitoral, fato que teria sido desconsiderado pela sentença. Eu peço que disponibilizem a mídia para melhor elucidar aqui os fatos e para o livre convencimento dos julgadores. Na tela, vídeo do candidato Dr. Furlan e a esposa Raíssa. Ele sobrevoa a cidade de Macapá com carro. O povo tá pedindo, eu quero mais prefeitão, porque ele cuidou de Macapá de coração. O povo tá feliz e eu posso te provar, porque Macapá está em outro patamar. Eu quero mais prefeitão, prefeitão, prefeitão. Eu quero mais, eu quero mais prefeitão, prefeitão, prefeitão. Eu quero mais. O povo tem orgulho de viver em Macapá, porque o prefeitão não parou de trabalhar. É muito carinho por nossa população, por isso que meu voto é prefeitão de coração. Eu quero mais prefeitão, prefeitão, prefeitão. Eu quero mais, eu quero mais. O carro pousa e vai em direção a uma multidão. Foco na juíza Paula Ocorre Santos. aqui na análise do vídeo, da mídia, objeto da controvérsia, consistente em animação de um veículo dirigido pelo recorrente em companhia de sua esposa, que sobrevoa inúmeras obras realizadas na cidade de Macapá durante sua gestão, com o número de urna do candidato à reeleição no canto superior direito do vídeo, e finaliza com a aterrissagem do veículo em local onde se encontra com diversos cabos eleitorais que são exibidos balançando bandeiras do candidato em claro ato de campanha. Conforme as lições de José Jairo Gomes, denomina-se propaganda eleitoral a elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade de captar votos do eleitorado para investidura em cargo público eletivo. Caracteriza-se por levar ao conhecimento do público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada, candidatura ou os motivos que induzem à conclusão de que o beneficiário é o mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui propaganda eleitoral aquela adrede preparada para influir na vontade do eleitor, em que a mensagem é orientada à atração e conquista de votos. Então, desta feita, não há como negar o caráter eleitoral da peça publicitária exibida, na medida em que a exaltação pessoal do candidato, por meio de demonstração de obras públicas entregues no curso de seu mandato, acompanhada da exibição do número de urna, não se pode interpretar, ao contrário do que sustenta o recorrente, como dotado de caráter meramente informativo. Quanto à ausência do nome do candidato a vice, que compõe a chapa do recorrente, o fato é irrefutável, porquanto, como oportunamente assentado na decisão recorrida, da análise do material indicado na inicial, além de estar quase que imperceptível o próprio nome do titular da chapa, é patente a ausência do nome do candidato a vice que compõe a aliança, o que por si só impõe a configuração da irregularidade. O Tribunal Superior Eleitoral, ao tratar da aplicação do artigo 36, parágrafo 4º da Lei das Eleições, firmou o entendimento no sentido de que a veiculação de propaganda eleitoral destinada a promover a candidatura majoritária, ainda que efetuada em redes sociais e em postagens distintas, implica violação ao disposto nesse parágrafo, quando desacompanhada do nome do respectivo vice ou da respectiva legenda partidária. Agravo em recurso especial de 16 de fevereiro de 2023. Portanto, não merece acolhida a tese do recorrente de que somente se aplicaria a regra em caso de erro dimensional em relação ao nome do candidato a vice, porque, além de haver expressa determinação de que conste o referido nome, é necessária cumulativamente a observância do parâmetro de tamanho legalmente estabelecido. E no conteúdo em apreço, houve inegável violação aos dispositivos mencionados, sendo pertinente a multa aplicada. Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida. Como voto. Juiz Rivaldo Valente. Acompanhe, senhor presidente. Juiz Carlos Torque. Bem, acompanho. Juiz Anselmo Gonçalves. Com relator. Juiz Atina Souza. Com relator. Juiz Carlos Fernando. Acompanho. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito negou-lhe provimento os termos do voto da juíza relatora. Acórdão 8481, publicado em sessão. Não havendo outros processos... tem o de segredo de justiça. Vamos colocá-lo agora em julgamento.
Isto, pedir para suspender a transmissão.
Restabelecida? Concluído, Eu desembargador pergunto aos Carmo colegas Antônio. se há algum processo mais em julgamento. Não havendo outros processos, declaro encerrada a sessão judiciária e já os convoco para a sessão de amanhã.